Graças a paz, irmãos, boa noite. Vocês estão bem? Aleluia. Abra sua Bíblia em Salmo 33. Salmos 33. Coloca para mim aqui o verso 11, por favor, meu amigo. Irmãos, eu quero reafirmar a minha alegria de estar aqui com vocês. É um prazer poder servir vocês aqui esse final de semana. Estou muito feliz com aquilo que Deus está fazendo. Apesar de estar ministrando, mas eu quero dizer para vocês que eu estou sendo profundamente abençoado pela vida de vocês. O tempo que a gente tem conversado, trocado figurinha, tem sido muito precioso para mim. Amém? Então eu espero que você esteja sendo abençoado também. E eu quero continuar o que eu comecei a falar agora à tarde. O problema é que nem todo mundo estava à tarde, né? Então eu vou tentar resumir o que nós falamos à tarde e vamos continuar. Amém? Então, Salmos 33, 11. Tu tem como mudar de versão aí, não? Onde é que está o cara da... ali atrás? Tu tem como colocar em A? Esse pregador está muito exigente, né? Nova Almeida atualizada. Mas pode ser NVI, tá bom? Pode deixar isso aí mesmo, amigo. Obrigado. Diz assim, irmãos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Diga comigo, os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Pai, nessa noite nós rendemos graças ao teu nome. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem falado nesse lugar, tudo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas. Nós rendemos graças a Ti, Senhor. Tu és santo, não há outro como o Senhor. A minha oração nessa noite é para que o Senhor alcance profundamente o nosso coração através da Tua palavra. Que a Tua palavra promova uma transformação profunda no nosso ser. E que nós possamos, em nome de Jesus, sairmos daqui nessa noite um pouco mais impactados pela Tua voz, Senhor. Nós assumimos a Tua mente, nós tomamos a mente de Cristo. Nós declaramos que o nosso pensamento está cativo ao Teu Espírito, Senhor. Nos dê sabedoria e entendimento nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós começamos a falar hoje pela tarde, justamente nesse verso que nós acabamos de ler, não é? Nós começamos falando sobre a ação de Deus, não é? O salmista ele diz que Deus ele tem um plano e esse plano é eterno. Hoje à tarde nós falamos sobre aquela expressão que nós sempre usamos até para evangelizar, quando nós falamos assim, Deus tem um plano para a sua vida, não é? Nós falamos que essa expressão ela é em parte correta. E ela é em parte correta porque de fato Deus tem um plano. Isso nos diz que Deus não está agindo de forma aleatória. Deus não está fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. A ação de Deus, ela está de acordo com o seu plano. Amém? E nós precisamos entender, irmãos, que tudo que Deus vai fazer, Ele faz de acordo com o seu plano. Ele é fiel ao que Ele disse. Ele é fiel à sua palavra. Deus não tem compromisso nenhum de cumprir aquilo que Ele não disse que iria cumprir. Amém? Deus não tem compromisso de fazer aquilo que Ele não disse que faria. Então Deus só tem compromisso de cumprir aquilo que Ele disse que iria fazer. Se nós lermos aqui alguns versos atrás, no verso 9, nós vamos ver o salmista dizendo assim, que Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então nós falamos aqui sobre a matéria-prima que Deus usa quando vai criar alguma coisa, não é? A matéria-prima que Deus usa quando vai criar é a sua palavra. Deus não cria nada fora da sua palavra. Então Deus sempre cria através do haja. E haja luz e houve luz. Então todas as vezes que Deus libera a palavra, algo toma forma. Então nós precisamos entender, irmãos, que o mundo de Deus ele é criado a partir da sua fala. Então, como discípulos de Jesus, como filhos de Deus, que deseja viver de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos entender que o nosso propósito, irmãos, o nosso desafio é nós mergulharmos no plano de Deus, nós mergulharmos numa vida de acordo com a sua palavra, porque só há vida, só há existência naquilo que Ele disse. Então Ele falou e tudo se fez, esse é o princípio.
Se ele falou e tudo se fez, irmãos, nada do que se fez sem que ele tenha falado existe. Você está aí? Entendeu? Se o princípio é, ele falou, tudo se fez. E algo na minha vida passou a existir sem que Deus tenha falado, só existe para mim, para Deus não existe. Deus não reconhece nada do que você faz fora do que Ele falou. Amém? Não há vida no que você faz fora do que Ele disse. Então Deus, por exemplo, chama Abraão e fala assim: Abraão, Sara, a tua esposa, vai te dar um filho. A fala que sai da boca de Deus, a palavra de Deus diz para Abraão, não só que ele teria um filho, a fala de Deus diz para Abraão o quê? Que Sara lhe daria um filho. Irmão, se Deus fala assim: Abraão, você vai ter um filho. Abraão poderia ter um filho com qualquer pessoa, aliás, com qualquer mulher, né? Mas a fala de Deus é específica. Abraão, Sara vai te dar um filho. E aí, quando Abraão ouve a palavra de Deus, ele olha para o seu lado e aquilo que ele vê vai contra aquilo que ele ouve. E geralmente é assim. Geralmente nós temos dificuldade de crer no que Deus falou, porque geralmente o que Deus falou vai de encontro àquilo que os nossos olhos estão vendo. Então, em algumas situações, nós vamos precisar escolher se nós vamos obedecer o que Deus falou ou se nós vamos agir de acordo com aquilo que os nossos olhos estão vendo. Porque aquilo que os nossos olhos estão vendo é um pouco diferente daquilo que Deus falou. Então Deus fala assim: Sara vai te dar um filho. Abraão olha para o lado, vê a senhorinha que não podia mais ter filho. E qual é a escolha de Abraão, irmãos? Abraão age de acordo com o que Deus disse ou não? Não. A Bíblia diz que ele pega uma serva da esposa e aí se deita com ela e tem um filho. Mas qual que é a fala de Deus? Sara te dará um filho. Irmãos, passa aproximadamente 25 anos e a palavra que Deus diz para Abraão se cumpre. Mas você já parou para observar como Deus pede Isaac para Abraão? Deus fala assim: Abraão, me dá o teu único filho. Eu te pergunto, Isaac era o único filho de Abraão? Para Deus era. Porque Ismael foi o filho gerado fora do que Deus disse. E quando você gera algo fora do que Deus disse, Deus não reconhece. Então você pode dizer assim: mas Deus, se Deus não falou, não existe para Deus, só existe para você. Não, mas é o meu ministério, Deus falou, não, então é seu, e você precisa sustentar aquilo que você criou fora do que Deus falou. Porque no mundo de Deus, Ele falou e tudo se fez. Logo, se Deus não falou e algo passou a existir, o mundo é seu, Deus não tem nada a ver com isso. Tudo que fazemos fora do que Deus disse é um mundo paralelo ao mundo de Deus. Porque no mundo de Deus, Deus diz e as coisas acontecem. Amém, gente? De vez em quando vocês falam um amenzinho para animar a festa, tá? Então nós precisamos entender que o nosso desafio hoje é voltarmos para o que Ele falou. Não é? Eu falei aqui ontem à noite sobre a pregação de Maria no casamento em Caná. Falta vinho e sem vinho não tem festa, a coisa fica um pouco complicada, o dono da festa está na iminência de passar vergonha. E aí Maria reúne os servos e fala assim: gente, eu vou dar para vocês uma chave que vai resolver o problema. A chave é: façam tudo o que Ele disser. É simples assim, irmão. Eu poderia entregar o microfone agora e acabar a pregação, porque eu acho que já foi suficiente. Pegar o exemplo de Maria e aplicar nesse tempo é o nosso desafio. É simples, é só ouvir o que Ele está dizendo e fazer de acordo com aquilo que Ele está dizendo. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que nós queremos ter o nosso próprio mundo, onde nós somos o Deus do nosso próprio mundo. Então preste atenção: se o mundo de Deus é feito a partir do que Deus falou, e eu estou fazendo coisas fora do que Deus disse, eu estou criando um mundo paralelo ao mundo de Deus. No mundo de Deus, Ele é o Senhor, mas no meu próprio mundo, o Senhor sou eu. Então nós precisamos parar de orar para Deus abençoar um mundo que não foi Ele que edificou. Nós precisamos parar de orar para Deus abençoar coisas que Ele não disse para nós fazermos. Porque eu sou o Deus do mundo paralelo. O meu eu é o Deus do mundo que eu edifiquei fora da fala de Deus. Eu estou me fazendo entender, irmãos? Então esse é o nosso desafio, é voltarmos para a palavra, é voltarmos para o que Deus disse. Você lembra de Jesus quando Ele pega 3 dos seus discípulos, leva para o Monte da Transfiguração, e aí ele se apresenta para os seus discípulos glorificado. Os discípulos de Jesus têm acesso à sua glória, e aí Pedro faz uma proposta.
E geralmente, quando nós ouvimos a proposta de Pedro, nós achamos que ele estava chapadaço, doido para ficar com Jesus ali. E ele estava muito animado, pedindo para 3 tendas serem construídas. Mas na verdade a Bíblia diz que Pedro estava apavorado. Sabe por que Pedro estava apavorado, irmãos? Porque Pedro sabia que ninguém nunca tinha visto a glória de Deus e permanecido vivo. Então Pedro está diante da glória de Deus e ele fala: estamos perdidos, porque nós vamos morrer. E aí ele faz uma proposta, e a proposta é: faça 3 tabernáculos. A palavra tenda ali no original é tabernáculo. Por que Pedro propõe a construção de tabernáculo? Porque tabernáculo foi o sistema que Deus criou para que o homem pecador não fosse fulminado pela glória do Deus Santo. Então o tabernáculo é uma medida protetiva, irmãos. Todas as vezes que Deus resiste a ir com o homem, todas as vezes que Deus resiste à relação, é para proteger o homem. Você lembra de Moisés? Moisés, é o seguinte: o povo, vocês vão para a terra prometida, eu vou dar autoridade para vocês contra os inimigos, eu vou mandar um anjo com vocês, mas eu não vou. Irmãos, Deus promete para o povo aquilo que muitos de nós estamos nessa reunião buscando: conquistar a terra prometida. Quem não quer? Ministério que manda leite e mel, uma vida que manda leite e mel. Quem não quer autoridade contra os inimigos? Quem não quer abrir a boca numa reunião como essa e dizer assim: agora, num raio de 5 quilômetros, todo inimigo vai ser queimado? Quem não quer ter? Todo mundo quer. Quem não quer uma presença espiritual? Deus falou assim: ó, vai um anjo com vocês. Ou seja, vocês vão começar a orar, vocês vão sentir um arrepio, vão olhar para o lado, não vai ter ninguém, é porque um anjo passou por ali. Mas irmãos, conquista da terra prometida, autoridade espiritual, presença de anjo, nada disso significa dizer que Deus está presente. Deus fala assim: olha, vai ter tudo isso, porém, eu não vou, para que eu não destrua vocês. Deus está dizendo assim: olha, a minha ausência é uma medida protetiva. Você está entendendo isso? Eu não vou para que eu não destrua, porque vocês não estão de acordo com a minha palavra. Então Deus estabelece um tabernáculo, e no tabernáculo se torna possível o homem pecador se aproximar novamente do Deus Santo. Então Pedro pensou: só tem uma forma da glória de Deus não nos destruir: tabernáculo. Vamos construir o tabernáculo para ele. E aí você sabe o que acontece no Monte da Transfiguração, não é? Depois que Moisés e Elias somem, o pai dá uma direção. O pai fala assim: olha, esse é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. O pai está dizendo assim: olha só, vocês a partir de agora não vão ter mais o modelo de relacionamento de Moisés e nem o modelo de relacionamento de Elias. A partir de agora vocês não terão mais o modelo sacerdotal de Moisés, onde um homem ouve a Deus e traz para o povo, e nem onde o homem pega a necessidade do povo e leva para Deus, e nem o modelo profético de Moisés, de Elias, onde ele ouve a Deus e traz para o povo. A partir de agora não é mais alguém que te representa diante de Deus. A partir de agora é ouvir direto do próprio filho. Amém? O pai está dizendo assim: ó, a partir de agora não vai ter mais ninguém nessa intercessão. A partir de agora ninguém representa mais vocês diante de mim. A partir de agora o que vocês precisam é dar ouvidos ao que ele está dizendo. E aí o pai, no fim, afirma a pregação de Maria do começo. Então no casamento de Caná, Maria fala a mesma coisa que o pai falou. Então, irmãos, eu acho que a gente não precisa de outra coisa. Nós precisamos dar ouvidos ao que ele está dizendo. Então nós precisamos de uma igreja novamente, irmãos. Nós precisamos que se levante uma igreja no Brasil, não que fale em nome de Deus, mas que ouça a Deus. Uma igreja que está posicionada para ouvir muito mais do que está preparada para falar. Nós queremos ter voz, irmão. Nós queremos falar. Se eu abrir o microfone aqui, puxar um assunto e pedir a sua opinião, todo mundo vai ter opinião para dar. Todo mundo vai ter o que falar. Porém, nós temos muita dificuldade de parar para ouvir. Então esse é um tempo em que o Senhor está nos chamando para esse lugar, amém? Porque Ele não reconhece o que fazemos fora do que Ele falou. Então, para fazermos de acordo com o que Ele falou, nós precisamos parar para ouvi-lo. Amém? Então, quando nós olhamos para esse verso que nós lemos em Salmos 33, verso 11, o salmista ele afirma aqui o seguinte, e é o ponto-chave desse verso. Ele fala assim: olha só, o plano do Senhor
não está voltado apenas para este tempo. O que Deus planejou na eternidade, Ele planejou para sempre. Você está aí? Ele planejou para que vivêssemos para sempre. Então, os planos do Senhor, eles permanecem para sempre. Aquilo que Ele planejou na eternidade é para durar para sempre. É de eternidade a eternidade. Você está entendendo isso? O salmista está dizendo que o que Deus planejou na eternidade não está focado apenas nesta era, neste tempo. Amém, irmãos? Então, o que nós aprendemos aqui como princípio é que quando Deus estabelece o seu plano, Ele estava visando a eternidade. E aí eu falei ontem à noite aqui sobre uma distração que tem nos alcançado nesses dias. Quantos se lembram qual que é? É uma vida normal, é uma vida natural. A maior distração do nosso tempo é uma vida natural. Nós não estamos sendo distraídos pelo pecado. Pecado você sabe que é pecado. Nós estamos sendo distraídos, irmãos, pelo peso. Hebreus vai dizer que nós precisamos abrir mão de todo peso e pecado. Então tem coisas que não é pecado, mas é um peso. Abrir mão do que você sabe que é pecado é muito fácil. Sim ou não? Alguém já falou que, eu não lembro quem, eu sou muito ruim de lembrar nome de gente, mas alguém já falou que é muito fácil abrir mão do que é proibido. Difícil é nós abrirmos mão do que é permitido. Não é? Então abrir mão do que é proibido é muito fácil. Quando alguém fala assim, isso aqui está proibido de você fazer, então você não faz porque você não pode. Mas quando alguém fala assim, abra mão disso aqui, você pode até fazer, mas abra mão, aí é um pouco mais complicado. Sim ou não? Então, quando Deus estabelece o seu plano, Ele está visando a eternidade. O salmista fala que o plano do Senhor permanece para sempre. Então, tudo que Deus planejou na eternidade é para que vivêssemos para sempre. Quantos estão entendendo isso? Eu falei que uma vida natural nos distrai. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos escolheu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Então você já parou para perceber que há uma ação de Deus antes da criação do mundo? Antes do haja luz, Deus já estava agindo. Esse plano não foi estabelecido, irmãos, quando as coisas começaram a ser criadas. O plano foi estabelecido na eternidade, antes da fundação do mundo. Então o que Ele planejou na eternidade é para a eternidade. Paulo vai dizer também que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Todas. E todo, no original, é todo. Agora, por que a gente não consegue acessar? Porque tem um problema. Ele fala assim, que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por que a gente não acessa? Porque nós somos uma igreja natural. Nós somos uma igreja terrena. Nós estamos presos naquilo que se vê. Nós estamos presos nessa terra. E se a gente não consegue contemplar, a gente não faz. Amém? Por isso nós temos dificuldade de nos envolver com o plano eterno de Deus. Então, se agora eu sei que o que Deus planejou na eternidade dura para sempre, se o plano de Deus é eterno, eu preciso então agora, irmãos, buscar discernir o plano antes de fazer alguma coisa. Porque preste atenção, só vai permanecer aquilo que é feito de acordo com o plano. Porque é o plano que permanece para sempre. Então, antes de agirmos, nós precisamos parar e ouvir Deus. Pai, nos ajuda a agir de acordo com o teu plano. Nós estamos entendendo isso? Porque é o plano do Senhor que permanecerá para sempre. Se nós não entendermos esse princípio, irmãos, e começarmos a nos envolver com coisas que estão fora do plano, aquilo que eu estou fazendo fora do plano não terá um valor eterno, por mais que isso esteja travestido de espiritualidade. Se você olhar Mateus capítulo 7,
Jesus fala assim, ó, naquele dia muitos chegarão diante de mim e dirão assim, eu expulsei demônios em teu nome, eu profetizei em teu nome. E ele vai dizer o quê? Eu não conheço você. Por quê? Porque ele não conhece aquilo que é feito fora do plano, por mais que aquilo que esteja sendo feito está fantasiado de espiritualidade. Então nós corremos um grande risco de ouvirmos essa fala de Jesus nos últimos dias. Então, para que não corramos esse risco, nós precisamos investir um pouco mais de tempo, buscando clareza a respeito do plano. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então, o nosso maior desafio nesse tempo, irmãos, é estarmos conectados com aquilo que o Senhor está fazendo. Nós falamos ontem, quando Isaías fala assim, olha, vocês não conseguem perceber? Deus fala por meio do profeta Isaías, eu estou fazendo coisas novas. Será que vocês ainda não perceberam isso? Eu estou criando agora. Isaías 48. Eu estou criando agora. Vocês ainda não perceberam? Irmão, sabe o que eu entendo aqui? É que Deus está ativo no mundo. O meu pai trabalha até hoje. O pai está ativo. Esses dias eu estava na internet vendo um vídeo de alguns cientistas falando de uma constelação que eles encontraram, né? Eles tinham uma foto desse espaço há um tempo atrás, e eles tiraram uma nova foto alguns anos depois, eu não vou lembrar quantos anos depois, e eles perceberam que em um determinado ponto do espaço tinha uma constelação na foto nova, que ela não estava na foto antiga, viu? E aí, olha para cá, gente, foi só um menino que bateu na porta de vidro ali, a chave estava aberta e bateu, foi só isso. Voltamos à quinta série, né? Só rindo do menino. Mas vamos lá. Eles perceberam uma constelação na foto nova que não estava na foto antiga. Então, eles comentando, eles pensaram, essa constelação deve ter se deslocado. E aí esses caras sabem o nome de tudo quanto é constelação, quanto é, né, astro, enfim. Mas eles pensaram, em determinado ponto existe uma constelação, ela deve ter se deslocado do ponto A para o ponto B. E por isso agora nós conseguimos detectar ela. Só que eles foram lá no ponto A para ver se isso de fato tinha acontecido. E eles, para surpresa deles, eles perceberam que a constelação do ponto A estava lá. Então não houve um deslocamento. O que é que houve? O meu pai está trabalhando até hoje. Deus ainda está criando. Eles não explicaram isso, mas meu pai está ativo no mundo, eu estou criando coisas novas agora, vocês não conseguem perceber? Foi quando Deus me levou para essa palavra, eu falei, Deus, o que foi isso? Ele falou assim, eu estou criando coisas novas até hoje. Você entende isso, irmão? O meu pai está ativo no mundo, então se ele está ativo, eu preciso então seguir o princípio de Jesus. Eu não posso fazer nada sem ver o meu pai fazer. Então, para agirmos de acordo com o plano, do que nós precisamos? Ouvir o pai e ver o que ele está fazendo. Irmãos, é muito simples, nós precisamos gastar tempo nas nossas reuniões, para percebermos o que ele está fazendo, como ele está agindo. Porque preste atenção, se você for olhar para as escrituras, você vai ver que em todo o tempo, Deus levantou homens na terra, que estiveram conectados com a ação de Deus, que puderam estabelecer na terra aquilo que o Pai já havia estabelecido na eternidade. Se você olhar Eclesiastes capítulo 3, eu acho que é o verso 15, põe para mim aqui, por favor, amigo. Isso é isso mesmo. Eclesiastes 3,15. Olha só. Aquilo que é, já? O que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Olha que doideira. Aquilo que é, já foi. Aquilo que será, já foi. Parece com quem? Parece com a Dilma, né? Mas preste atenção. Aquilo que é, já foi. Ele está dizendo assim, ó, o que está acontecendo agora, nesse tempo, já é uma realidade na eternidade. Aquilo que vai acontecer no futuro já é uma realidade na eternidade. Meus amigos, na eternidade tudo já está pronto.
Na eternidade tudo já está consumado. Nós estávamos falando no almoço hoje. Às vezes é hora de você confessar o seu pecado. Às vezes você está aqui, aí o pastor está pregando, aí o pastor fala uma coisa e você fala assim: caramba, bicho, eu ouvi uma pregação na internet dessa semana que o cara estava falando a mesma coisa. Aí você pensa o quê? Confessa para mim aqui. Esse pastor está pegando pregação na internet. Sim ou não? Às vezes é mesmo, mas às vezes não é não, irmão. Sabe qual que é? Eu estava falando no almoço hoje. O que Deus faz, Ele faz. Bota o versículo 11 para mim desse mesmo capítulo. Ele faz tudo apropriado a quê? Então presta atenção, a ação de Deus não está limitada a um lugar ou uma pessoa. A ação de Deus está sobre um tempo. A palavra que Ele libera sobre um tempo. E se a palavra que está nesse tempo for acessada por homens da terra, à eternidade, é possível pessoas diferentes liberar a mesma mensagem. Se em lugares diferentes eles acessarem a eternidade. Você está entendendo isso? Então Deus está atraindo na terra aqueles que estão se conectando com a eternidade. Lembra de Pedro e Cornélio? Cornélio foi orar, Deus fala com Cornélio a respeito de Pedro. Pedro vai orar, Deus fala com Pedro a respeito de Cornélio. Então eles acessam a eternidade e Deus faz com que eles se encontrem na terra. Eu estou fazendo entender, gente? Amém. Então há uma palavra sobre esse tempo. E o nosso desafio, irmãos, é acessarmos nesse tempo aquilo que está concluído na eternidade, para que nós possamos cumprir na terra aquilo que já foi dito nos céus. Então quando você vê, por exemplo, João Batista começar o seu ministério, quando você vê Jesus começar o seu ministério, vocês não vê, pode olhar nas escrituras, você não vê ele pregando nada novo. João Batista começa dizendo assim: ei, eu estou aqui para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Isaías. Irmãos, quando você ouve a voz do que clama no deserto, você lembra de quem? João Batista. Só que João Batista, ele é a voz. Não, ele se tornou a voz. Porque essa palavra foi uma profecia de Isaías. Isaías não estava falando de João. Isaías estava falando de um tempo que antecedia a vinda de Yeshua. Então a palavra de Isaías estava sobre o tempo. Aí nesse tempo nasce João. Você está aí? João tinha duas opções. João era filho de um sacerdote, descendente de sacerdotes, irmão. E por ser descendente de sacerdotes, ele poderia ir para o templo e se tornar um sacerdote. Então ele estava entre ir para o templo e se encaixar na estrutura religiosa do seu tempo e se tornar um sacerdote, ou ir para o deserto e se encaixar na palavra que estava sobre o seu tempo e se tornar uma voz. Você está entendendo isso? Então nós precisamos entender qual é a palavra que está sobre esse tempo para correspondermos na terra. Porque só iremos, irmãos, tocar a eternidade se estivermos agindo de acordo com o plano. Então nós precisamos parar de reuniões para descobrir o que precisamos fazer. Nós precisamos começar as reuniões para descobrir o que o Pai está fazendo. Vamos reunir aqui a liderança para saber o que a gente deve fazer? Não, vamos reunir a liderança para ouvir o que o Pai está fazendo. Pai, por favor, revela-nos o que o Senhor está fazendo. Nós estamos há alguns anos tentando fazer isso. Nós temos reuniões durante a semana, irmãos. Terça de manhã, quarta de manhã, quinta de manhã. E a tônica da nossa oração é: Pai, por favor, o que o Senhor está fazendo? Revela-nos. Nós não podemos fazer nada na terra sem contemplar o que o Senhor está fazendo na eternidade. Então o nosso maior desafio nesse tempo é estarmos conectados com aquilo que o Pai está fazendo. Porque para cumprirmos o que Ele disse que faria, nós precisamos estar conectados com o que Ele está fazendo. Amém? Então, irmãos, nós corremos um grande risco. É um risco quando nós passamos a caminhar nos nossos próprios planos. É arriscado demais. Porque nós nunca, irmãos, vamos conseguir cumprir aquilo que é plano de Deus, vivendo de acordo com a nossa própria vontade. Nós nunca vamos conseguir cumprir aquilo que foi planejado na eternidade,
quando vivemos de acordo com o nosso próprio coração? Amém? Eu falei ontem sobre isso. A nossa vontade tem sido uma resistência que nos impede de ajustar a nossa vida com o plano de Deus. Então, geralmente, não correspondemos ao plano, não é porque o diabo não deixa, é porque nós não queremos. Jesus ensina sobre isso. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque a minha vontade não é ir para a cruz. Você está entendendo isso, irmão? A minha vontade não é morrer. Irmãos, quem crucificou Jesus não foi o diabo. Quem matou Jesus não foi o diabo. Não era o diabo que queria que ele morresse. Quem se agradou com a morte do filho não foi o diabo. A Bíblia diz que agradou a quem? Ao Pai, moê-lo. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. O diabo queria que Jesus fosse para o trono. Você está entendendo isso? No deserto ele é levado, a primeira tentação a segunda tentação que o diabo promove ou oferece para Jesus, o que é? Ele leva Jesus para onde? Para o pináculo do templo. E ele faz uma proposta. Qual é a proposta? Te joga daqui para baixo. Preste atenção, na primeira tentação, a proposta é: transforma essa pedra em pão. Por quê? Porque teoricamente Jesus estava com fome, não é? Então a gente pensa assim, cara, foi tentador porque ele estava com fome, então ele poderia satisfazer a sua fome. Na última tentação te prostra e me adora, porque a recompensa vai ser todos os reinos prostrados diante de você. Eu vou te dar todos os reinos. Preste atenção numa coisa, deixa eu abrir um parênteses rapidinho aqui. O diabo tem duas formas, irmãos, de nos atrapalhar. Uma é nos atrasando e a outra é nos antecipando. Quando o diabo não consegue te puxar, ele te empurra. Quando ele não consegue impedir que você viva, ele quer fazer com que você viva logo. Entende? Ele quer fazer com que você fira o princípio do tempo e modo. Você está aí? Então quando ele fala assim: olha só, Jesus, eu vou te dar todos os reinos desse mundo. Primeiro, não é ele que vai dar o reino, mas Jesus reinará sobre todas as nações. Só que não era na primeira vinda, é na segunda. Então qual era a proposta? Antecipar para a primeira vinda aquilo que acontecerá na segunda. É uma forma de atrapalhar. Mas na primeira tentação e na última, ele oferece uma recompensa. Qual é a recompensa da segunda tentação? Quando ele fala assim: te joga daqui para baixo, porque está escrito que o Pai vai dar ordem aos anjos ao seu respeito. Tá, eu vou me jogar, os anjos vêm me salvar e eu vou ganhar o quê? Ele poderia perguntar. Qual é a recompensa? Você já parou para pensar nisso, irmão? Mas presta atenção, ele está no pináculo do templo. O templo é o lugar mais movimentado de Israel. O que você acha que aconteceria se Jesus se jogasse do pináculo do templo? A minha proposta aqui é te fazer pensar, tá? Por isso que eu estou pregando, te perguntando as coisas o tempo todo. Você percebeu isso, né? Então eu não quero só te dar informação, eu quero te fazer pensar para você entender, beleza? Então dificilmente você dorme quando está. Tem aqueles que dormem mesmo, mas dificilmente você dorme quando eu estou pregando, porque eu estou estimulando você a pensar. Então, o que você acha que aconteceria se Jesus se jogasse do pináculo do templo? Quantos acham que ele morreria? Só um. Quantos acham que a palavra iria se cumprir? E quantos não acham nada? Quantos estão doidos para acabar logo isso aqui? Irmãos, a palavra ia se cumprir. O que aconteceria? Ele se jogaria e os anjos viriam salvá-lo. Mas preste atenção, onde que ele está? Pináculo do templo. O templo era o lugar mais movimentado de Israel. Eu te faço uma pergunta: se aquela multidão visse Jesus se jogando e os anjos salvando ele, vocês acham que eles iriam querer jogar Jesus numa cruz? Por menos disso, eles quiseram colocar Jesus num trono. Quando Jesus supriu a necessidade do povo, deu comida para o povo, os caras disseram assim: esse cara tem que ser nosso rei. Porque o povo sempre vai querer um líder que esteja à disposição de suprir a sua necessidade. O povo sempre quer rejeitar um líder que está buscando Deus. Moisés está no monte 40 anos. Não, Arão, esse cara só ora, bicho. Faz uma festinha para nós. Jesus dá pão e peixe para todo mundo. Esse cara tem que ser rei.
Então, se a multidão presencia aquela cena, jamais eles queriam jogar Jesus numa cruz. Então, qual era a proposta de Satanás? Era desviar Jesus da cruz e levar ele para o trono. Só que o trono não foi na primeira, o trono é na segunda vinda. Amém? Sabe qual é o propósito do Pai para Jesus na sua primeira vinda? Morte, cruz. É morrer para si mesmo, para nos ensinar como fazer. Jesus, quando está orando, João 17, ele fala assim: Pai, da mesma forma que tu me enviastes, eu estou enviando eles. Ele foi enviado para quê? Para morrer. Você acha que você foi enviado para triunfar? Aí você fala assim: não, mas ele estava falando dos discípulos dele. Aí ele fala assim: Pai, antes que lá no futuro alguém diga que eu estava orando só por eles, eu não estou orando só por estes, eu estou orando por todos aqueles que haverão de crer. Aí pegou para nós, irmão. Você está entendendo isso? Então a nossa vontade nos impede de cumprir o plano. A nossa vontade, Jesus está dizendo isso: Pai, passa de mim esse cálice. Essa é a minha vontade, mas faz o seguinte: que não seja feito como eu quero, seja feita como tu queres. Então nós precisamos investir mais tempo, irmãos, em oração, buscando ouvir a vontade do Pai. Precisamos gastar mais tempo, porque quanto mais tempo nós gastarmos em oração, mais envolvidos com o plano nós estaremos, e menos nós precisaremos usar a nossa própria força. Você sabe por que Pedro, quando os romanos chegam para prender Jesus, a primeira coisa que ele faz é puxar a espada, para tentar defender Jesus com a própria força? Porque antes ele dormiu na hora da oração, e todas as vezes que a gente abre mão da oração, nós vamos querer usar a nossa força para resolver os problemas. Você está entendendo isso? Nós vamos querer usar a força do nosso braço para fazer as coisas que Deus mandou fazer. Então existe um plano em ação. Agora é a hora do culto que você diz amém. Amém. E o nosso desafio é nos encaixarmos nesse plano. A nossa geração não pode se desconectar do que Deus está fazendo. E o que eu percebo é que nós estamos desconectando do que Deus está fazendo e nos conectando a esperanças terrenas. Não, se o fulano ganhar vai ser melhor, se o Beltrano ganhar, meu amigo, ganhe, deixa ganhar quem tiver ganhar. Se tiver que o pau quebrar, que quebre, não tem problema. Existe um plano em ação. Se Deus age de acordo com o plano, a ação da igreja não pode ser aleatória, irmãos. Nós não podemos agir desconectado do plano eterno, porque o plano de Deus não começou agora. O plano de Deus vem sendo desenvolvido no decorrer da história. Amém? Nós estamos em uma geração, irmãos, que é como a geração de Isaac. A geração de Isaac é uma geração de conexão. Nós precisamos honrar o que foi feito antes de nós e preparar o que será feito depois de nós. Nós somos uma geração de conexão. De Isaac conecta Abraão a Jacó. O plano não começou agora. Amém? Deus não começou a agir nesse tempo. Preste atenção, você está conectado a um plano eterno. Tudo que fazemos, irmãos, por mais que pareça insignificante, tudo que fazemos de forma individual, em lugares específicos, afeta a ação global de Deus. Preste atenção, a Bíblia diz que Deus, ele cria o Éden, e ele faz o que no Éden? Um jardim. Não é jardim do Éden, é jardim no Éden. O jardim é um lugar específico dentro de um ambiente chamado Éden. Amém? Então ele pega o homem e não bota no Éden, ele bota o homem no jardim. A ação do homem estava limitada a um lugar específico. O homem agia onde? No jardim. A ideia era que a ação do homem pudesse ser expansiva, de tempos em tempos, e expandindo até que toda a terra fosse cheia do conhecimento da glória de Deus por meio do Filho, por meio do homem, imagem e semelhança de Deus. Mas isso é uma outra aula que você vai ter, uma outra oportunidade que Deus nos trouxer aqui de novo. Mas eu quero que você entenda o seguinte: a ação do homem era num lugar específico, sim ou não? Onde foi que o homem pecou? Ele pecou dentro do
Você já parou para observar como é que Deus fala para ele? Ele fala assim: Adão, por causa do teu pecado, lá no lugar específico, toda a terra será agora maldita. A ação do homem foi individual no lugar específico, mas uma ação individual no lugar específico afetou toda a terra. Sabe o que eu quero te dizer com isso, irmãos? É que uma ação específica no lugar específico tem a ver com o que Deus está fazendo de forma global. Ah, pastor, mas eu sou apenas um líder de uma célula num bairro distante. Lidere essa célula num bairro distante para a glória de Deus, porque aquilo que você está fazendo em um lugar específico vai afetar o que Deus está fazendo nas nações. Ah, não, mas eu sou um zelador da igreja, eu só lavo o banheiro. Meu amigo, o que você está fazendo de forma específica coopera ou atrapalha aquilo que Deus está fazendo de maneira global. Então valorize o que você está fazendo, se aquilo que você está fazendo está de acordo com o plano. Quantos estão entendendo isso? Amém. Aleluia. Então Deus vem agindo no decorrer da história. Irmãos, presta atenção, nada nesse tempo presente poderá nos desconectar do plano eterno. Nada, nenhuma distração. Porque o plano de Deus não tem a ver com aquilo que apenas com aquilo que eu preciso fazer nesse tempo. O plano de Deus, irmãos, tem a ver com aquilo que Deus vem fazendo no decorrer da história. Então a ação de Deus vai além de nós. Você entende? Vai além de nós. Então aquilo que nós estamos desenvolvendo nesse tempo precisa estar conectado com aquilo que Deus vem fazendo no decorrer das eras. Nós não podemos desconectar a nossa ação. Aquilo que estamos fazendo nesse tempo não pode estar desconectado daquilo que Deus vem desenvolvendo. Não pode, irmãos. Por isso Jesus está o tempo todo contemplando e proclamando. Contemplando e proclamando. João capítulo 7, o último versículo, a Bíblia diz que todos foram para casa, mas Jesus foi para o monte. João capítulo 8, versículo 1 começa dizendo que todos voltaram para o templo, mas Jesus começou a ensinar. Por que Jesus começou a ensinar? Porque enquanto todos foram para casa descansar, Jesus foi para o monte contemplar. E só pode proclamar no templo aquele que está contemplando no monte. Só pode falar diante das pessoas aqueles que estão ouvindo diante de Deus. Como estão entendendo isso? Então a vida de Jesus era essa. Era o tempo todo parando para ver o que o Pai está fazendo, e agora parando para treinar, para ajustar as pessoas dentro daquilo que o Pai está fazendo. O próprio Jesus fala isso: o filho não pode fazer nada de si mesmo. O filho não pode ser a fonte da sua ação. A fonte da ação do filho é a revelação do Pai. Quantos estão entendendo isso? Então nós precisamos parar para contemplar o que Ele está fazendo e desenvolvermos isso no nosso tempo. Nós não temos autorização para agir de forma isolada, irmãos. Nós não temos autorização para criar nada. Se fosse a responsabilidade do homem criar, Deus tinha criado o homem no primeiro dia, e juntamente com o homem tinha criado o restante das coisas. Deus cria todas as coisas, no final cria o homem. O homem já chegou no crédito. O homem não precisou plantar uma árvore para comer, ele já chegou com tudo plantado. Porque não é função do homem criar, formar, é função do homem por ordem. É função do homem dominar sobre aquilo que Deus havia criado. Foi para isso que Deus colocou o homem ali. E essa é a mentalidade apostólica que a igreja precisa alcançar. Paulo fala assim: Tito, é o seguinte, eu te deixei em Creta para pôr em ordem aquilo que está acontecendo lá. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então nós precisamos parar com as nossas ações isoladas. Porque ações isoladas não produzirão impactos eternos. Ações isoladas que não tiverem de acordo com o plano, não tocará a eternidade. E se não toca a eternidade, nós corremos um grande risco de naquele dia ouvirmos: eu não conheço vocês, porque eu só reconheço aquilo que é feito de acordo com o plano. Quais estão entendendo isso, irmãos?
Então, nós precisamos mudar a tônica da nossa oração. A tônica da oração não deve mais ser: Pai, o que eu tenho que fazer? A tônica da oração é: Pai, o que o Senhor está fazendo? A oração do salmista não é: Pai, por favor, vem aqui, ajuda, entra nos meus caminhos. Não, a oração é: mostra-me os teus caminhos e eu trilharei as tuas veredas. Quem muda de caminho sou eu. Amém, irmãos? Amém. O primeiro chamado de Jesus não é ide, é vinde a mim. Amém? Então nós precisamos entender isso. Aleluia. Então o nosso desafio não é descobrir o que temos que fazer. O nosso desafio é buscarmos entender o que o Pai está fazendo e como nós podemos cooperar com Ele. Como nós podemos cooperar com Ele? Precisamos parar de agir na independência. Precisamos parar de agir por causa de uma demanda momentânea. Vamos fazer porque o povo está precisando. Não, amigo, quem faz isso é Arão. Arão é que faz porque o povo pede. Moisés faz porque Deus manda. É diferente. Então, que tipo de líder nós somos? Somos como Arão ou somos como Moisés? Arão, ele vive pressionado pelo povo. O povo pede, ele faz porque o povo pediu. Moisés não. Moisés faz porque Deus mandou. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então nós agimos na independência quando as nossas ações estão desconectadas da ação de Deus. Então entenda uma coisa, irmãos, em nome de Jesus. Entenda uma coisa. O que nós podemos fazer neste presente tempo, se nós somos obedientes ao Evangelho de Cristo, se nós estamos seguindo Jesus, se somos a habitação do Espírito, se nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo, é trabalhar para cooperar com o plano eterno de Deus. O apóstolo Paulo, bota para mim aí 1 Coríntios capítulo 15, verso, acho que é 58. Vê se é o 58, para ver se é. É isso mesmo. Ele fala assim, ó: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ele está dizendo assim: olha só, no Senhor, o que você faz nele, o que você faz a partir de permanecer na sua obra, a partir de permanecer no seu plano, aquilo que você desenvolve a partir desse entendimento, não será inútil. Irmãos, é inútil tudo aquilo que fazemos fora do Senhor. Não serve para nada. Quantos estão entendendo isso? Tudo que fazemos que não coopera com o plano eterno de Deus é inútil, não tocará a eternidade. Tudo que eu e você fazemos visando apenas o nosso tempo será inútil. Quantos estão entendendo isso? Será inútil para quem? Para nós? Não, será inútil para Deus. Amém? Então não importa o que você faça, se estiver cooperando com o plano de Deus, terá um valor eterno. Aleluia. Nós precisamos alcançar esse entendimento. Ah, pastor, eu sou um vendedor. Irmãos, não se trata de vender um produto. Ah, não, pastor, é porque eu sou faxineiro de um supermercado. Trabalho no serviço geral. Não se trata de limpar um ambiente. Ah, eu sou um professor. Não se trata apenas de dar uma aula. Não se trata apenas de advogar uma causa. Não se trata apenas de cuidar de um paciente. Irmãos, por mais estranho que isso pareça ser para você, entenda uma coisa: por mais difícil que seja para você acreditar, quando nós fazemos algo visando o plano de Deus, focado na eternidade, nós estamos fazendo algo que no tempo certo vai se tornar útil no mundo restaurado de Deus. Quantos estão entendendo isso, irmãos? No tempo certo, irmãos, nós estamos fazendo algo que se tornará, no tempo certo, parte do mundo restaurado de Deus.
Porque Deus não vai... Não vou falar sobre isso não, senão eu vou precisar de tempo para explicar e vai acabar confundindo muito mais do que... Então nós precisamos entender isso. Precisamos gastar tempo conectando com aquilo que o Pai está fazendo. Precisamos gastar tempo para ouvir o que o Pai está fazendo. Porque tudo que fazemos, irmãos, visando cooperar com o plano de Deus, terá um valor eterno. Queridos, todo ato de amor, presta atenção, todo ato de gratidão, todo ato de bondade, irmãos, toda obra de arte, preste atenção nisso, toda obra de arte inspirada pela beleza do Senhor, tudo que fazemos inspirado pela beleza da sua criação, cada minuto que você gasta ensinando uma criança a ler, cada minuto que você gasta ensinando uma criança num projeto, irmãos, todo ato de consolo e de apoio ao ser humano, cada minuto que você gasta diante de Deus orando, cada ensinamento que você dá conduzido pelo Espírito Santo, cada obra que você divulga do verdadeiro Evangelho, se edifica alguém, se você é um edificador da igreja, se você abraça a santidade, se você, irmãos, em nome de Jesus, honra o nome de Jesus no mundo em que você vive, tudo que você faz a partir desse entendimento, coopera com o plano eterno de Deus, terá um lugar no mundo restaurado de Deus. Porque como eu falei à tarde, quem vai sair do mundo não é o homem, quem vai sair do mundo é o pecado. Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A restauração não nos fala em uma fuga escapista da terra, nos fala não em a terra subir para o céu, nos fala em Apocalipse, da cidade de Deus que descerá para a terra. Então não é o homem que vai, é Ele que vem. Você está entendendo isso, irmãos? Então o que Paulo está dizendo é, se você faz a partir desse entendimento no Senhor, tudo que você faz terá utilidade, não será inútil. Amém? Você está entendendo isso, irmãos? Então somente seguindo o plano de Deus nós conseguiremos viver no mundo restaurado de Deus. Porque como eu falei à tarde, nós não estamos vivendo o propósito, nós estamos vivendo parte do plano chamado de restauração. Houve uma restauração que foi iniciada e essa restauração será concluída. Quando Ele voltar, todas as coisas serão restauradas, amém? Então se desviar do plano é se desviar da rota que nos conduz para a restauração de todas as coisas. Por isso, igreja do Senhor, vamos investir tempo para descobrirmos o que o Senhor está desejando fazer nesses dias. Por isso que eu estou falando desde ontem à noite, nós precisamos participar da reunião de conselho de Deus. Porque na reunião de conselho Ele conta os segredos mais ocultos. Ele conta na reunião de conselho aquilo que Ele não fala para todo mundo. Amém? E a recriação, irmãos, a restauração, a recriação divina do seu maravilhoso mundo faz parte do plano de Deus. Ele diz que os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele não deu para o diabo, Ele deu para os filhos dos homens. Você está entendendo isso? Não, mas a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Essa palavra mundo nesse versículo tem, a tradução dela é século, não é cosmo, é século. Então quando ele diz assim, o mundo jaz do maligno, ele está dizendo assim, este século ele venceu, este tempo é a vitória dele. Só que no final de tudo, irmãos, Ele vencerá. Amém? Então, tudo o que fazemos no Senhor, direcionados pelo Espírito, que coopera com o plano, não é vão. Irá tocar a eternidade. Terá um lugar no mundo restaurado. Você entende, irmãos, que não tem a ver só com o que precisamos fazer hoje e agora, neste tempo, neste lugar? Você entende que nós precisamos dar continuidade a algo que foi começado lá atrás? Amém? Então eu queria que você ficasse de pé e nós tirássemos um tempo de oração, para que o Senhor nos desse clareza com relação a tudo isso.